Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez na nossa gravação do nosso podcast, de tudo um pouco, comigo, né, Anderson. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos aqui dois camaradas de luta, dois enfermeiros que eu conheço já há bastante tempo, que eu considero como irmão. Então, estão aqui duas pessoas que eu gosto e que têm muita bagagem para falar e com certeza vai contribuir muito para a nossa discussão. Qual é? A discussão da saúde, da luta da enfermagem em BH e Contagem, ou seja, a saúde pública mais uma vez em debate aqui, porque enfermagem é saúde pública, é saúde privada. Sejam bem-vindos, Erivelto Carvalho, Gustavo Arantes, a casa de vocês. Se apresentem, por favor. Muito obrigado, Anderson, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um orgulho, é um prazer estar aqui com vocês, do lado de vocês, que são referências para mim, sempre foram, a gente se conhece já há bastante tempo também, tem uma parceria muito boa. E é um prazer sempre aceitar aqui o seu convite, fico muito honrado. O meu nome é Erivelton, né? Eu já estive aqui no episódio passado e eu sou enfermeiro de carreira, tenho 18 anos de carreira. Hoje eu estou na assistência, na UBS Amendoeiras em Contagem. Estou na FIMIG também, no CTI do neonatal do Hospital Júlio Kubitschek e sou delegado sindical aqui do Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais. Um breve resumo aí da minha história, mas a gente pode conversar um pouco mais. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Gustavo, primeira vez que está aqui, sinta-se em casa, e a casa é sua, a casa do trabalhador, a casa da trabalhadora. Muito obrigado, Anderson. Um abraço a todos aí que nos acompanham, que nos assistem. Parabenizar você, primeiramente, pelo canal democrático, né? A oportunidade de pessoas apresentar seu trabalho, apresentar a luta, né? A construção que a gente vem aí desenhando ao longo dos anos. Agradecer pelo convite, viu, Anderson? Você é um grande parceiro, sempre esteve aí na luta com a gente, tem nos ajudado muito, né, nessa militância, na andança nossa pelo Estado, principalmente aqui por Belo Horizonte. Tem nos ajudado muito em compartilhando seus contatos, você ajudando os profissionais, sempre à disposição, independente do horário, né? Agradecer. Para quem não me conhece, né, meu nome é Gustavo, sou enfermeiro, graduei pela Universidade Federal, trabalho hoje na coordenação adjunta da fiscalização do COREM Minas, estou também no Hospital das Clínicas, né, na assistência, acredito como muitos de vocês. Estamos aí nessa luta da implementação do piso e a gente veio aqui, né, na oportunidade de discutir mesmo como está a luta, né, do piso, principalmente em Belo Horizonte, em Contagem. Exato. Viu, Erivelto? Erivelto também é um grande amigo de militância, nos conhecemos lá atrás, 2005, Ribeirão das Neves, na atenção primária, e desde lá a gente vem construindo, né, e pensando em projetos para que a enfermagem se torne cada vez mais uma classe representada, valorizada, e em busca disso a gente vai discutir alguns pontos de dificuldade que a gente tem acompanhado na implementação aqui do piso, mas eu acredito que as forças, né, se unindo e a gente levando a informação a vocês que nos assistem e confiar no trabalho que não só nós, como outras pessoas têm feito aí, né, à frente dessa luta, eu tenho certeza que a gente vai tirar bons frutos disso e a gente está aqui hoje para falar de uma forma tranquila e leve desses problemas, infelizmente, né, mas de coisas boas também e de projetos novos que a gente tem pela frente aí, tá? Obrigado mais uma vez, Anderson, pela oportunidade de estar aqui nesse canal democrático que tem a sua cara, tem a cara da enfermagem, tem a cara da militância. Então, pessoal, vocês viram aí que tem bagagem de sobra, né? São duas pessoas realmente aqui, é de peso, mas é um outro tipo de peso, não é um peso igual o meu, não. Brincadeiras à parte, né? Pessoal, mas é isso, fiquem à vontade. E sem muita delonga, né, gente? Vamos discutir um pouco aqui realmente sobre o que mais nos deixam. Eu gosto de falar que me dá força para lutar, né? Que realmente é as dificuldades. Acho que as dificuldades mostram realmente quem tem força para lutar, né? E quem precisa de repente de um apoio para que ele também lute junto conosco, né? Vamos falar de BH, né? Como está em BH a implementação do piso, né? Aqui, como que foi feito, né? Qual que é a sua visão desses projetos que foram feitos, construídos, né?
através, como base, a decisão do Superior Tribunal Federal. Como que em BH, como que foi feito isso na questão pública, né, na questão filantrópica que está sendo feita aí? E privada, né? A privada ela veio do acordo via sindicato, né? Mas Sim. a questão dos projetos que foram feitos, como que está, qual que foi, tem alguma reclamação indo para o Corém? O que a gente tem acompanhado muito, Anderson, Erivelto, que eu acho que hoje um dos maiores problemas que a gente tem, um dos grandes desafios, que os profissionais hoje se sentem ameaçados. Então hoje você tem o direito de ter a informação transparente de tudo que está acontecendo, dos dados. E aí eu vejo que os profissionais, em grande parte, infelizmente, mesmo no serviço público, muitos ainda são contratados, né? Não são só os efetivos. Sim. E esses profissionais é um grande desafio para nós, né? É um grande desafio para o sindicato, para as demais entidades de classe que, mesmo não sendo, não tendo a legitimidade para atuar, mas é um grande desafio, porque eu falo que as entidades elas precisam trabalhar juntas, né? E a gente precisa nos unir para nos fortalecer. De buscar saídas e propostas, levar propostas aos profissionais que coloquem, né? Que estabeleçam um vínculo de força e de segurança dessas entidades com o profissional, no sentido dele se manifestar, dele colocar a sua cara à tapa, porque uma vez que você foi, né, um direito seu foi negado ou limitado, você precisa procurar, né, e buscar esses direitos. E as entidades nada mais do que são entidades, na verdade, para levar a esses profissionais uma segurança nas suas ações. Então, o que a gente está vendo é essa falta mesmo de transparência nos valores, né, e o assédio hoje vivenciado pelos trabalhadores, né? A gente vê aí, infelizmente, instituições e serviços tentando blindar algumas informações, e isso realmente é angustiante. A gente vê aí os descontos, né? E a gente tem percebido ainda a questão dos descontos indevidos, que é algo que a gente precisa correr atrás e buscar mesmo os nossos direitos. E a gente está aqui à disposição para orientar. Eu estou lá no Instagram, para quem não me segue, Enfermeiro Gustavo Arantes. Segue lá, manda no direct, né? A gente vai estar respondendo, como também o Anderson, o Erivelto, né? Ou dois militantes aí que eu tenho certeza que vai estar à disposição de vocês também. Como é que está lá em Contagem? Eu acho que tem um outro ponto interessante também, que é importante a gente salientar e deixar muito claro, né? A luta não é curta, né? A luta é de médio e longo prazo. Então, muita gente tem desanimado da luta, tem ficado de saco cheio, tem saído dos grupos, às vezes, muitas das vezes, porque se cansa um pouco, porque virou uma novela, né? A gente está observando que a cada dia tem um capítulo novo, assim, tem uma notícia nova saindo, e aí, assim, é até compreensível, às vezes, né? Profissionais que já estavam adoecidos, criaram uma expectativa de algo, veio decisão do STF, muitas perdas. Mas é uma luta antiga, né, Erivelto? Sim, exatamente. Uma luta antiga que, na verdade, nada mais é do que o início, né, a primeira batalha de muitas batalhas que virão. Mas que a gente sente é o fortalecimento. A cada vez mais a enfermagem tem se organizado, e essa organização que vai colher os frutos lá na frente. E é importante o engajamento, né? Sim, cara, e o que o trabalhador tem que pensar, né? O trabalhador, o servidor, tem que tratar todo mundo como trabalhador. Acho que o servidor tem sua denominação ali, né? A questão de servir, né? Mas no geral, as pessoas, os enfermeiros que estão, eles têm que pensar o seguinte, que vale a pena eu estar numa instituição que não valoriza o meu trabalho? Vale a pena isso? Sim, eu entendo que cada profissional tem a sua limitação, né? Tem as suas dificuldades financeiras, tem a sua necessidade e o medo do amanhã. Só que a gente, assim, eu particularmente, assim, nesses quase 12 anos, né, de militância, até hoje eu recebi um currículo que a pessoa pedindo ajuda para arrumar emprego. Por quê?
nós somos essenciais na saúde pública, na saúde privada, na saúde suplementar, qual o nome que queiram dar. Falou que tem saúde, tem enfermeiro, entendeu? Ou seja, no atendimento, na urgência, né? Ou seja, em qualquer local tem um enfermeiro, precisa do enfermeiro. E quando eu falo do enfermeiro, pessoal, a enfermagem, tá? A enfermagem num todo, né? Aqui a gente não está falando de sindicato, a gente está falando aqui do canal democrático, então a gente tem a liberdade de falar que o técnico de enfermagem ele é fundamental também, a enfermagem, o enfermeiro ele é fundamental, então esse medo de perder o emprego, de não ter onde procurar, tirar o seu sustento, eu penso que ele precisa ser rompido, né? Uma vez eu fiz uma postagem de uma mão com as correntes, né? Sim. E colocado assim, bem forte mesmo, falando que algumas correntes elas precisam ser arrebentadas, né? E esse medo precisa, né? E é tão nítido isso que você falou, e aí já emendando no assunto de contagem, porque hoje aqui a gente estava brincando ali fora, né? A gente tem um grupo de contagem com o pessoal, os técnicos, auxiliares, enfermeiros da SSA. Em contagem, o serviço de urgência ele é todo... a gente tem que botar um parênteses, né? Sempre, porque é um serviço social autônomo, né? Sim. Mas que não deixa de ser, uma certa forma, de uma terceirização. É uma terceirização. Né? Então, assim, por mais que a gestão tente passar uma narrativa diferente, mas é uma terceirização. E a gente vê na prática isso hoje acontecendo hoje, Anderson. O grupo bombando em contagem. Porque os trabalhadores da SSA estão perdendo seus direitos adquiridos desde a instalação da SSA, hoje está perdendo direitos que já vinham sendo creditados na conta do trabalhador e os profissionais muito desesperados em relação a isso, recebendo um piso por um lado, mas sendo garfado do outro. Sim. Então, mas a gente percebe também, além disso, a insegurança desses profissionais em realmente dar a cara para bater. Que aquilo foi aí eu falo da corrente, né? Importante você falar isso, de desamarrar essa corrente, de desatar esse nó. Hoje eu acho um dos maiores desafios, porque quando o profissional ele não se coloca à disposição da luta, né? Se eu não quero lutar, quem vai lutar por mim, né? Eu pego muito isso como uma questão da minha vida mesmo, né? Eu penso assim, se eu não tivesse lutado, se eu não tivesse saído lá do Vale de Jequitinhonha para vir cá estudar, trabalhar, ter feito a Universidade Federal, porque não tinha condição de pagar, se eu não tivesse lutado por mim, quem teria lutado por mim? Exatamente. E aí os profissionais, eu entendo, Anderson, eles precisam sair dessa seara, porque olha para você ver, eles não conseguem, o medo os coloca numa situação que eles não conseguem mover, falar, se manifestar. Me manda mensagem no Instagram, pelo amor de Deus, Gustavo, nos ajude. Eu estou sendo ameaçado, eu não posso nem sonhar. Se eu for lá e reclamar de um desconto indevido, eu perco meu emprego. Poxa, até onde você vai ficar nessa situação? Né? Você vai ficar assim a sua vida toda? O que você planeja para a sua vida? Então a gente entende que tem as contas para pagar, né? Mas a gente precisa sair dessa zona de desconforto, né? Porque a gente precisa buscar forças, né? Aí eu acho que a gente um ponto importante, porque eu acho que a gente ganha nos pontos em que cidades, alguns líderes têm se levantado em diferentes cidades aí, esparramadas pelo Brasil. E eu acho que, assim, você, por exemplo, em BH, é um líder importante. As pessoas te veem como referência, eu acho isso muito importante, porque você é a fala dessas pessoas que estão com dificuldade de se expressar, mas eu acho que assim, antes a gente nem isso tinha. Sim. Não é verdade? Sim. Perdidos. Exatamente. Perdidos. Eu acho que a enfermagem começa a entrar no trilho, sabe, Erivelto? E aí? Eu acho que é natural. Esse movimento de luta, né, uma luta do PIS que em torno de 30 ou mais anos, que está se concretizando, né? Na verdade, nós estamos ainda numa fase, na etapa ainda dessa luta, a gente não concluiu. Sim. E aí é normal mesmo o momento da gente se organizar. Eu converso muito, hoje estava conversando com o Anderson, perguntando de pessoal lá para o norte de Minas, quem que serão os nossos vereadores, né, da enfermagem, porque se a gente ocupa esse espaço, nós precisamos de ocupar esse espaço com pessoas que de fato lutem pela enfermagem. Né?
que lutem pela saúde, porque aqui a gente, na verdade, está representando a enfermagem. E é bom você Mas falar. a gente está representando aqui a saúde. E é bom Hoje você nós falar somos isso, enfermeiros aqui, mas nós estamos representando o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, né? O nutricionista, o educador físico, Farmacêutico, o médico, o que farmacêutico, também tem as suas porque dificuldades. que tem as suas dificuldades. E hoje eu falo assim, eu falo mesmo, fui candidato a deputado, né? Tive quase 21 mil votos. Né, na força da saúde, pessoas que acreditaram que a gente precisa ocupar esse espaço. Você pega hoje uma Assembleia Legislativa aqui em Minas, quem representa a saúde no estado de Minas Gerais? Você pega aqui em BH, quem que representa de fato a saúde aqui em Belo Horizonte, Contagem e outros lugares, outros municípios? Por quê? Na verdade, a saúde ela acaba sendo uma massa de manobra política, de articulação, e que, na verdade, pessoas envolvidas em projetos que possam, de fato, modificar a saúde e transformar a realidade dos pacientes naquele lugar, não vai, porque vira politicagem. Então, nós somos essenciais, e não é à toa que os países envolvidos investem, na verdade, na enfermagem. Você pega o Canadá, Reino Unido, por que a enfermagem lá é a profissão mais valorizada? Porque os governos sabem que a enfermagem ela é capaz de transformar essa realidade. Essa noção de gestão, né? Uma visão mais ampla, e a gente tem ocupado esse espaço nas diretorias dos hospitais. Então, a gente precisa se organizar. E o Anderson, O sindicato sem fortalecimento nisso, né? das entidades, e eu tô aqui, né? Tô aqui com o Anderson, Não é puxando no canal sardinha, Democrático, tô aqui do lado do Anderson, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, sempre quando eu preciso. Quando um profissional liga, eu mando mensagem 10 horas da noite, né? E minha esposa xingando, porque você sabe, né? Quando você ingressa nessa Acabou a vida. é uma entrega, Acabou. né? Acabou a vida. Você deixa de estar com sua família ali para estar ajudando o colega, mas é da gente. Isso aí vai ser natural. Dependendo e a de gente, onde esteja. não adianta. Falar, vou parar. Se eu parar, digamos, né? Parar o morro. Então a gente viu antes, agradecer, porque realmente, gente, nós precisamos nos sindicalizar. Cobrar dos sindicatos, porque hoje o sindicato tem uma força e ele tem a legitimidade para atuar sobre isso. Então para a gente cobrar, a gente tem que valorizar, respeitar Sindicalizar. e sindicalizar. E o sindicato nada mais é, né, Eri? Porque o Somos que nós. Somos nós. Tá? Somos nós. Eu, Tem que Eri, enxergar o Anderson. esse pertencimento. As pessoas costumam ver as entidades como órgãos, né, que vai ajudar, mas nada, gente, são pessoas, tá? Sim. São pessoas ali, e essas pessoas a gente precisa dar estrutura e força para elas lutarem, tá? E estimular cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, estimular para luta, porque sem luta a gente não vai chegar a nenhum. E, gente, controlar essa questão do medo, porque cada um de nós precisamos nos manifestar e lutar pelo que acreditamos e pelos direitos nossos que nesse momento estão sendo retirados. Você falou duas coisas importantes, né? E você falou várias coisas importantes, na verdade, mas duas coisas Obrigado, que eu acho que é importante a gente ressaltar, Sim, né? sim. Que falar de política, né? Que muita gente fala assim, enfermagem, falta na enfermagem. Não é bem assim, pessoal. Enfermagem tem que ver o projeto, tem que saber o projeto, tem que conhecer a pessoa. As pessoas, Porque né? um projeto de uma pessoa que representa uma categoria, não tem que ser um projeto meu, Anderson. Não tem que ser um projeto seu, Gustavo. Não, Elivel. Tem que ser um projeto da categoria. E ela tem que ser discutido, sim. Tem que ser. Sim, e quando a gente fala em discutir, é saber, beleza, qual que é o seu. Qual que é o seu pensamento para a enfermagem? Qual que é o seu projeto para a enfermagem? Eu vou implementar 30 horas. Beleza, a gente já sabe que é um projeto que é furado, porque não adianta você implementar no município 30 horas se o negócio não vir lá de cima da lei federal. Então, a gente tem que começar também a entender e gastar tempo nosso com coisas que a gente precisa. Beleza, então, o que seria ideal para a enfermagem? Né? O que você pensa que é ideal para a enfermagem? Porque eu penso uma coisa, o Evaldo pensa outra, o Gustavo pensa outra, mas que de repente o nosso pensamento vai chegando num consenso e esse consenso vira um projeto. Né? Sobre SSA, né? Retirada de direito. Pessoal, para qualquer um, e não é só aqui que está acontecendo isso não. A gente tem um problema também em Juiz de Fora, né? Inclusive temos uma assembleia amanhã, hoje a gente está falando aqui no dia 6/12. Provavelmente esse podcast ele vai demorar uns dias para ir ao ar, que tem outros episódios à frente. Mas o que eu quero falar com vocês aqui?
Lá em Juiz de Fora não tem a convenção porque lá é um sindicato próprio. E lá a categoria está se mobilizando, está se movimentando. Então, assim, e é isso que a gente precisa. Não pode retirar direitos, não pode retirar assiduidade, não pode reduzir salário, adicional noturno, igual está acontecendo lá, não pode, se paga feriado em dobro, se fez essa opção, não pode retirar nesse momento. Então, assim, são várias situações que a gente tem que passar para nós. E que vocês têm que entender é que quando você passa para o sindicato, uma situação que envolve toda os trabalhadores, Os profissionais dali, né? não é uma coisa só do Gustavo, é uma coisa que é de coletivo, ou seja, é uma ação, é uma reunião, no caso, que a gente tem que fazer uma mediação, tem que ouvir o outro lado, que é para todos os trabalhadores, não é só como você. Os descontos também. A gente já tem uma instituição que a gente mandou o ofício lá, a gente descontou porque não veio, a União não veio o repasse para o FGTS. Então quer dizer que o problema então, do trabalhador, se a União não mandou, quem vai pagar o trabalhador? Eu falo, beleza, isso. Então aí é ação coletiva, não tem como, gente. E qual que é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que a gente tem 5 anos para a gente cobrar isso. Que isso não se perde. Então, mas vocês têm que nos falar. Senão a gente não fica sabendo, né, Velton? Sim. Essa questão das pessoas não denunciar com medo de o sindicato vai entregar a gente. Não faz sentido nenhum. O trabalhador. Gente, os sindicatos são vocês, somos nós. Então, assim, tem que confiar. É difícil confiar? Lógico que é difícil confiar. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam, gente, vamos fazer a assembleia virtual. Eu não, vamos fazer a assembleia presencial, chega de virtual, para saber quem é Anderson, quem tá do outro lado de cá, para vocês ouvirem minha fala, ver de fato realmente o nosso interesse em resolver, porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu estou na base. Sim. Né? Então assim, é importante essa conversa. Contagem para nós, né? Sempre gosto de falar que tem algumas regiões que realmente nos dá vontade de estar, né? E Contagem realmente, a galera de lá, né? Eu tomo a liberdade de falar galera aqui, porque é um pessoal que eu tenho uma amizade lá, e eles se mobilizam, né? Se movimentam, né? Sim. Então, se tem o Erivelto que está lá feito, então, assim, hoje eu já deixo tudo por conta dele, realmente, como se diz. Eu te agradeço muito por isso, viu? É uma confiança das decisões, lógico, tem acompanhamento jurídico, né? Também que não é enfermeiro igual eu. Mas eu deixo por conta dele e ele fala, pode falar um pouquinho para nós como que é isso. Não é fácil. Eu vou te falar que não é fácil mesmo, não. E eu te agradeço novamente aqui, em público, essa liberdade que você me dá para tocar as questões de Contagem. E não é fácil, cara. Não é fácil ser representante, porque você estava falando aí das instituições que respondem, né? Contagem é uma instituição que, assim, a gente reclama desde que eu entrei pro sindicato aqui, que a gente reclama quando eu participei de uma audiência, deve ter uns 2 meses atrás, foram quantos memorandos lá enviados? Sim, mais de 15 enviados sem resposta. Então, descaso com os trabalhadores. E aí, assim, é uma situação delicada, porque a gente tenta construir, sabe? Eu nunca manifestei oposição ao governo, nem também apoio. Pelo contrário, né? A gente quer construir, sabe? Resolver. A gente está cheio de demandas aqui. Meu papel tá lotado aqui de demandas aqui que a gente precisa resolver. A gente passa isso em reunião, mas isso parece que não se consolida. E aí eu falo com você da importância da gente ocupar os espaços, porque, assim, o que é real em Contagem? Que a gente não é tratado como prioridade. Sim. Não é a prioridade. A classe da enfermagem, ela deve estar lá em 11ª como prioridade hoje para Contagem. Então você tem muitos planos desenvolvidos em Contagem, e aí a gente vai se perdendo. E são muitas as discussões que, por mais que a gestão pense que elas são pequenas, mas para quem vive as realidades, os problemas, o dia a dia, aquele problema é o problema da vida da pessoa. Então a gente tenta levar isso de uma forma muito harmônica, mas a gente nunca consegue ter esse retorno, um retorno factível, um retorno sólido da parte da gestão, em ações, em atitudes, sabe? A gestão do piso, por exemplo, né? Essa questão eu até tenho que
eu tenho que elogiar essa questão de Contagem, porque Belo Horizonte, por exemplo, saiu muito para trás de Contagem em relação a isso, né? Belo Horizonte, Contagem já pagou, já está pagando o piso, apesar de que muitos problemas estão existem, né? Esse mês a gente teve um monte de problema, mas ainda assim saiu na frente de BH. Mas por muita pressão, por muita força política dos profissionais, por audiência pública na Câmara, e daí a importância de haver a mobilização dos profissionais e de pressionar realmente os gestores que estão ali, né? Um sindicato atuante, ele, sem dúvida, um profissional que apoia o sindicato, as ações do sindicato, sem dúvida nenhuma, ele vai ter mais ganhos do que um que não tem isso, né? E eu sinto que BH ainda está um pouco atrasado nisso, não sei se é a sua percepção. Sim, sim. Eu vejo muito, assim, eu parabenizo. Viu? Só interrompendo. Você lembra quando eu te falei um dia de um vídeo, né? Pô, o pessoal tá comemorando aí o pagamento, tá fazendo cerimônia de pagamento do piso. Isso já fazia 3 meses, Anderson. Já era pra ter pago. Não, agradecendo o prefeito. O pessoal tava comemorando. Aqui em BH, o pessoal comemorando a aprovação de um projeto de lei que só transfere o recurso. Como se aquilo ali fosse a vitória do piso da enfermagem, né? Como se ali fosse ganhamos o piso, conseguimos, conquistamos e aí o piso da enfermagem. tira foto, faz todo um... Mas assim, né? A classe também, ela percebe, sabe, né? Ela percebe, né? A gente vê oportunistas chegando o tempo todo, né? Sou grande liderança, lutei pela enfermagem, né? A gente viu aí, né, durante a pandemia, como nós somos, né, valorizados e reconhecidos, e em seguida veio um piso aí e os governos, né, aproveitando toda a oportunidade para tirar, né, os direitos e as condições essa também, é uma outra situação interessante. A cartilha. Cartilha. Essa é uma situação interessante. Agora, Orivel, tem as dificuldades que esses profissionais hoje vivenciam nos locais de trabalho. Cê A tá gente que está doido. na assistência. Você tá doido. Além da questão salarial, Contagem ainda tem essa questão, né? Porque você tem ali o servidor efetivo, que ganha um salário X, o servidor, o seletista da SSA, que ganhava X dividido por 2, que o piso veio equiparar, só que aí veio a cartilha. Porque, por exemplo, eu com 11 anos de carreira de Contagem, né? Tudo bem que enfermeiro não ganhou nada nesse piso, né? Sim. O servidor Não mudou, público, né? Não mudou nada. Mudou muito para os seletistas. Aqui Assim, em BH teve também algum ganho. teve pouca mudança. Mas aí você vem uma cartilha, por exemplo, que destrói o plano de carreira do servidor. Porque você não pega salário base, você pega todas as progressões de carreira daquele servidor. Então você pega os anos de história que ele tem, os anos de comprometimento que ele tem e joga no lixo. Então o meu colega que está trabalhando do lado, que é contratado, vai ganhar o mesmo tanto que eu. Então, assim... Que de repente entrou hoje, que entrou ontem. Nada de discriminar essa situação. Tem que ter mas, essa assim, né? Pelo tempo. Mas é justiça. Por Piso é salário base. Piso sim. não é... Vamos nem entrar na questão que a pessoa abriu mão para ficar no concurso. Exato. Vamos falar que se é o piso, é o mínimo. É o o próprio mínimo. nome já fala. Piso, é o chão, Gente, é o isso início, é o isso base, me revolta, é o base. viu, Anderson? E aí a gente está nessa expectativa muito grande aí do STF, né? Isso. Do julgamento Tomara, a gente torce bastante, eu oro bastante para que isso se desenrole de uma situação que favoreça a classe. Porque, assim, seria a solução para muitos dos nossos problemas se fosse julgado da forma correta, da forma em que a gente espera que seja julgado, né? Com piso como base, que não tenha carga horária vinculada. Então a gente espera isso. Eu não tenho essa esperança. Não tenho essa esperança. Sério? Não tenho. Não, assim, eu vou te falar por vários motivos, né? Para começar, né, a carga horária vinculada a 44 horas. Ponto. Essa é uma situação. E outra, porque se fosse para fazer isso, eu já tinha definido lá atrás, não ia deixar estar pagando dessa forma, tinha antecipado. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Vai passar, Infelizmente, se mudar, não vai ser a favor do trabalhador. Por isso, eu falo para o trabalhador que está aqui que vai nos assistir em algum momento, triste. Ou vai nos escutar, ou no Spotify, ou no YouTube, ou no seu aplicativo que quiser, né? É que se ele não mobilizar para melhorar isso,
Viu? Vai ficar da mesma coisa. E aí? A gente tem muita luta. Pois é. A gente tem a questão da volta da aposentadoria especial, de fato, 25 anos. Sim. A gente tem precisa da volta do pagamento em dobro do feriado trabalhado por 12,36. A insalubridade, ela tem que ser em cima do salário base do trabalhador. Que é o piso. A questão da 12 por 36, a gente entende que é 220 horas, então assim... Só que a gente ainda fica de pé e mãos amarrados, porque a gente tem convenções para fechar, gente. Então assim, a gente está, como você diz, vendo... As 30 horas. Isso, qual os menores momentos. Eu tô falando de coisas concretas que a gente consegue mexer facilmente dentro de uma mobilização. As 30 horas eu acho mais complicado. É um movimento maior, né? E devido ao piso hoje já fica um pouco mais difícil, complexo, mais difícil, mas não é possível. O trabalhador ele tem que entender isso. E eu não acho, assim, me desculpa, né? Tô com 46 anos, né? Mas eu acho que a gente não pode falar em cansaço, não. Acho que a enfermagem realmente agora é uma profissão que eu entendo que ela está envelhecendo. Sim. Então a gente tem que ter todo esse cuidado com os profissionais que estão envelhecendo, né? Eu fico me imaginando com 65 anos trabalhando num CTI à noite. Pensa bem se você estiver no CTI adulto, massageando o meu externo aqui, né? Eu fico olhando também, tem hora que assim, uma madrugada de plantão, sabe? Às vezes eu paro ali e fico Vamos mandar uma mensagem pro Anderson. Onde você tá? Eu fico olhando ali umas 2 horas da manhã, eu olho assim para aquele corredor, falei, gente, eu com 41 anos já tô sem coluna. Imagina. Como chegarei lá na frente na assistência? E assim, vai ter lugar para todo mundo da assistência? Fora da assistência? Pois é. Onde que esse pessoal vai? Então assim, é algo, eu acho assim, essas reflexões, inclusive fiz uma live há poucos dias, e que a gente trabalhou algo muito interessante, que é o que a gente vai precisar trabalhar com os profissionais de enfermagem. A questão da educação financeira, né? Sim. E do planejamento previdenciário, né? Porque você tem que ter um planejamento. Você vai aposentar, você vai trabalhar até quando? Você aguenta trabalhar até quando? Eu vejo ainda profissionais com idade avançada, mas profissionais que têm, eu vejo ali uma saúde ainda. Eu acho que com a tendência agora... Né, a sobrecarga de trabalho que a gente vê hoje, né? Por exemplo, eu tô com 41 anos, tô com as hérnias de disco aí para resolver, e aí eu fico pensando lá na frente. Então a gente precisa realmente, eu acho que essa questão da aposentadoria especial para mim... É uma questão que a gente pode realmente... Eu acho assim, sinceramente, focar, né? ela deveria ter sido até uma prioridade para a gente lá atrás, e é uma prioridade porque realmente, cara, vai impactar. Mesmo que, claro, nós temos o direito a um salário justo, mas pelo menos você trabalha até um certo tempo para depois você tentar, né, você ter o direito de usufruir, né, da vida, né, porque a gente hoje, eu trabalho em 2, como muitos aqui trabalham, e muitos profissionais aqui que estão nos assistindo trabalham em 2, abrem mão principalmente da sua vida ali, do seu convívio familiar, e não tem isso. Então, pelo menos se aposentasse mais novo, ter tempo ali para viver os netos, para viajar. E o que a gente está falando aqui também, não é que o trabalhador com mais idade tem que estar na enfermagem, não é isso que a gente está falando, não. O que nós estamos falando aqui é a qualidade de vida para esse trabalhador, que ele não pode ter uma vida de plantões e plantões ali, né, com uma certa idade, porque o nosso serviço é estressante. O ser enfermeiro é estressante. Ser enfermeiro, como Boa se noite, diz, mal dormido. você vai embora, muitas vezes para sua casa e pensando em tudo aquilo que você fez, revivendo aquilo lá, para saber se estava tudo correto, né? Ou se o paciente vai com aquele procedimento que você acabou de ajudar a fazer, se ele vai ter uma melhora, se ele fica ativo. E muitas vezes a gente chega a ligar lá para saber, como que está o paciente do box 2, do box 3, porque a gente, não é porque a gente está curioso, não, porque a gente sente a necessidade e o carinho por aquele trabalhador, pelo aquele paciente. Empatia, né? Exatamente, a gente vê, e porque a gente está ali do lado dele, conversa, vê a pessoa chegar entubada, baleada, operada, com algum tipo de problema no CT, desacordado, né? Chegando de repente com um peso igual ao 140 quilos, e vê a pessoa tá lá com 30 quilos, 35 quilos, 40 quilos, depois você vê aquela pessoa de novo e recuperando. Então, ou seja, você consegue, você vê os dois extremos da pessoa, vê a situação que ela está,
né? Então você vê, você sente parte Sim. daquela melhora, né? Então, assim, o nosso trabalho ele é muito importante e é desgastante. E aí, Anderson, eu fico pensando assim, como mudar, como chegar nesses alvos, como conseguir esses objetivos? Porque minha mente é meio... Eu consigo pensar em várias coisas ao mesmo tempo, assim, e como chegar nesse ponto? O que a gente precisa fazer? A gente lá atrás, a gente tocou no assunto da política, eu acho que a gente tem que bater nisso. Por quê? E a política nos dois sentidos, né? Nos dois sentidos, claro, nos dois sentidos. O que a gente vê hoje em Contagem, por exemplo? Né? Você tem vereadores, sem citar nomes, mas você tem um mecanismo já de eleição. Você tem ali currais eleitorais já divididos. Você tem definidos, né? já Sim, definidos. sim. Você tem mais de uma centena de ONGs, de OSCs, de associações. E na maioria das vezes você tem um vereador vinculado. Esse é o mecanismo de eleição de Contagem hoje. Então a gente precisa entender isso. E na maioria das vezes o profissional de enfermagem está votando naquele cara que está ali, prestando assistência, entre aspas, com o recurso dele próprio, do governo. Sim. Como deveria ser. Então, assim, o que a gente tem que pensar? A gente tem que mudar a forma de gestão, o modo de pensar política, de parar de fazer assistencialismo e fazer gestão. Como diz o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite, o sistema é bruto, amigo. O sistema é muito bruto, Ele tá ali, Anderson. e a gente precisa cortar isso. Precisa, em BH isso acontece demais também. Não é só BH, não. O sistema ele é assim. A gente vê hoje como que tá a Câmara de BH. Dá vergonha, é vergonhoso. Vergonhoso. Sim. A população tem vergonha do que está acontecendo. Mas eu pergunto pra você, a população vai lá ver o que eles estão votando? Não. A população vem aqui saber o que eu estou fazendo? Não. O problema nosso do brasileiro, né, e se você sair perguntando aí para quem ele votou na última eleição, para deputado federal, estadual, ele vai lembrar para vereador, presidente ou para prefeito, mas ele não vai lembrar. Então, é isso que eu pergunto. Então, eles elegem, tanto eu que estou aqui no mecanismo no sistema de cumprimento, né, um órgão público em defesa do trabalhador, como vereador, e não vai lá conferir. Aí eu pergunto, mas qual que é o horário das reuniões da Câmara de Vereador de Contagem? 9 horas da manhã. Qual que é o horário? 9 horas da manhã numa terça-feira. Qual que é o horário de BH? Qual trabalhador que vai lá? Não, por que não faz isso para 19 horas? 20 horas? Mas isso tudo tem um contexto. Tudo tem um porquê. Então, Tudo tem uma explicação. A gente tem que começar a mexer isso, mas fazer é isso essa crítica. Pois é, e aí o trabalhador ele tem que refletir sobre essa discussão, porque às vezes a gente fica falando, ele acha assim, é uma coisa de outro mundo, é uma coisa mirabolante. Não, isso está acontecendo agora na casa dele, na rua dele. Isso interfere na vida e na família dele e de todos que estão ao redor dele. Sim. Como é que a gente quebra isso? A gente tem que pensar nisso, como é que a gente quebra essa roda, esse mecanismo? Tem dois sinceramente, só tem dois caminhos. Eu não quero desanimar você, só tem dois caminhos. Né? E sinceramente, eu não me considero assim um revolucionário para querer quebrar esse mecanismo, porque eu acho que também sozinho a gente não faz nada, né? Mas precisa haver uma conscientização e aí a tecnologia nos ajuda muito, porque ela consegue disseminar a informação rapidamente. Isso se fosse há 10 anos atrás, a gente não conseguiria ter esse alcance, né? Pode ser há 5 ou 6 anos atrás, não precisa nem há 10 anos. Exatamente. Então, assim, talvez a gente consiga chegar numa situação em que daqui a alguns anos a gente tenha uma mentalidade diferente. Mas eu ainda luto bastante diariamente com os meus colegas nessa narrativa de que assim, é preciso entender que existe um mecanismo que precisa ser quebrado. Precisa ser rompido. Se não for agora, não sei quando, mas precisa. Precisa ser rompido. Assim. Essa roda precisa ser quebrada. Hoje eu tinha uma conversa muito interessante com um colega nosso que teve aí, e ele falou de algo muito importante, que é a questão de rever toda a formação do nosso profissional, sabe? Realmente, a gente, Heriberto, eu acho que sim, vai ser difícil a gente mudar as pessoas que já estão viciadas, né? Mas a gente tem um poder grande e a rede social nos dá essa facilidade de tentar
pulverizar coisas boas, Sim, tá? Pulverizar sim. energias boas no sentido de mudar o que de fato tá aí, né? Você tem uma Câmara de Vereadores que não te representa, você fala, se você fizer uma pesquisa hoje aí da Câmara de BH, a nota só não vai dar negativa porque, na verdade, ela vai parar no zero ali, né? Mas eu entendo o seguinte, que a gente tem que pensar numa construção dessas pessoas, de conscientização de pessoas que possam, de fato, mudar essa realidade. E aí é um projeto, né? Eu acho assim... Tem que haver planejamento. Planejamento. Olha pra você Tem que ver. haver Você planejamento. pega, por exemplo, os estudantes hoje, né, das escolas técnicas, Sim. também das faculdades de enfermagem, a importância, por exemplo, dos professores discutir isso, né, essa Sim. conscientização Sem dúvida. dessas pessoas. Ao poder político que o profissional de enfermagem hoje tem. Poder político, gente, falando não é de politicagem, não. Tô falando o seguinte, a gente auxilia, a gente ajuda pessoas, a gente ajuda famílias, né? A gente transforma a vida de pessoas. Então há um vínculo muito grande, população com a gente. Então há uma credibilidade. Então eu falo muito isso nas minhas palestras, da importância de cada um de vocês aí que nos assiste, profissional de enfermagem, da sua rede social. Beleza, eu quero a minha rede social só pra mim, beleza. Mas a gente começar a pensar na possibilidade de a gente ter uma rede social mais atuante e que mostre, de fato, o que a enfermagem faz. E da importância da enfermagem na saúde. E aí eu estendo aos demais profissionais da saúde. Eu ia falar justamente porque, isso. na verdade, todos os profissionais, tá aí a físio lutando pelo piso também. Pelo piso. Tá? Então, o que a gente quer, na verdade, Deixa eu é te essa interromper. a construção de pessoas, de militantes que possam, de fato, ser representantes de um grupo. A gente não vai conseguir mudar todo mundo, não, sabe, Eri? Mas a gente consegue, de uma certa forma, estimular outras pessoas a ser militantes e ocupar espaços importantes de discussão, de decisão, que possam, de fato, mudar a realidade. Sim. Então, se hoje, por exemplo, a Câmara de Contagem, por exemplo, ou de BH, venha com uma renovação, a gente está vendo a Câmara aí, né? Vocês querem isso? A população quer isso? Então, a renovação ela precisa ser começada, né? Vou falar que vai ser 100%, não vai, Veri. Essa máquina, ela já está muito bem articulada. Sim. Tem pessoas que têm 13 vereadores na Câmara. Sim. Isso é assim, é uma máquina. A gente pode jogar uma areinha nessa máquina. Dá. Dá. Dá sim. Dá sim. Eu acho que nós precisamos juntar mais pessoas para jogar areia, entendeu? Mais pessoas para jogar areia e construir nosso alicerce. Eu acho que a gente parte daí. A gente tem que ter planejamento, né? A gente tem que saber onde a gente pode chegar, onde a gente está. Onde a gente está, tá bom? Onde que a gente quer chegar? Onde que a gente pode chegar? E aí eu acho que a importância da gente fazer essa construção, mapear, identificar essas pessoas aí, quem são essas pessoas que querem ocupar esse espaço. E eu vou além, tá? Eu vou além. A gente tem que começar também a conversar com os nossos pacientes. Sim. Com a população em que a gente está ali. Importantíssima. Né? O dia que a enfermagem entender o tamanho que ela principalmente a enfermagem da atenção primária, exatamente. Ela vai, eu converso. Muito forte, viu, antes, mas a atenção primária, o vínculo, né? É maior. A confiança é maior. Vez ou outra eu consigo conversar. A confiança que eu falo assim é porque você tem um acesso. É a proximidade, é a maior proximidade. Deixa eu explicar aqui para não falar que mas eu falo assim, porque o contato que você conhece ali, o filho, o pai, a mãe, então você conhece aquele meio dela e conhece a necessidade dela que ela precisa. Então fazer esse debate, né? Eu tenho uma aproximação tão grande com os meus pacientes, eu tenho um número exclusivo para eles. E aqui, acabou de chegar para mim uma foto muito legal de um recém-nascido, que acabou de nascer. Aí. Um troféu, né? Então assim, aí a mãe me manda uma mensagem. Gratidão, aqui, né? Gratidão. Então assim, eu acompanhei todo o pré-natal, acompanho o nascimento, acompanho o crescimento das crianças, entende? Então assim, a gente precisa falar isso com os nossos pacientes também. A gente não pode ter vergonha disso. Sim, tem que debater e falar como que tá a saúde. Está boa a saúde? Você acha exatamente. O que poderia melhorar? O que poderia melhorar? Porque se você perder 10 ou 15 minutos, você consegue, às vezes, mudar a mentalidade daquela pessoa. E não é perder, na verdade. Né? Investir.
Acho porque... É investir. Mas o negócio é que assim, hoje a atenção primária está tão sobrecarregada, está tão atolada, porque você tem que atender ali Tem que fazer a 15, promoção, 20 né? pacientes E ainda espaço atender a curto de demanda. tempo. Eu vou falar Então, uma assim, coisa pra vocês. Eu acho que depois da pandemia, acho que a atenção básica, ela não tem mais a essência que ela tinha. Piorou, o PSF, na verdade, né? O saúde da família. a NAC é o Isso, seguinte, exato, não existe. exato. Hoje é uma grande UPA. Erivelto, Isso, hoje está lá em Contagem, É. nós tivemos a oportunidade de trabalhar em Neves, juntos, Exatamente. e a gente acompanhando, era outra coisa. era A gente outra fazia coisa. muita promoção. A tendência foi reduzindo muito a prevenção e promoção. Sim, Hoje, com a pandemia, e não só na atenção primária, tá? Eu estou nos hospitais, eu vejo o perfil, o grau de dependência dos pacientes. O cara que era grau, né, de cuidados Sim, mínimos ali, sim. hoje, ele vai para intermediário, para frente. Então, ele piorou muito, ele ficou muito tempo sem acompanhamento e piorou. E esse agravante, ele vai para os hospitais e vai para atenção primária. Então, é a hora, assim, que eu falo, a gente até rever, viu, antes. Essa é que é a ideia, a gente precisa rever a missão de cada serviço. Eu falo uma coisa e vou falar para vocês aí que nos assistem. Uma vez eu escutei uma frase num posto de saúde aqui, num centro de saúde aqui em Belo Horizonte. O técnico de enfermagem, e um carinho enorme aos técnicos, né? Eu falo que é nossos grandes braços que a gente tem hoje na enfermagem. Ele virou para mim: Gustavo, a fisioterapia tem quantidade de atendimento. O médico tem a quantidade de atendimento. O nutricionista tem a quantidade de atendimento. Não esqueça a frase, viu, gente? Guarde essa frase. Até onde vai o limite humano da enfermagem? Moço, quando ela falou, antes, Erivelto, ela falou, eu simplesmente falei assim, putz, vou gravar essa frase, peguei minha agenda e gravei. Até onde vai o limite humano da enfermagem? Porque eles têm limite, todas as classes têm o seu limite. E o que sobra, além disso, o que passa, a enfermagem tem que resolver. E olha... E aí, se tem um profissional, se tem dois, se não tem que se virar e resolver. E se não resolve, tá lá, a gente vivendo aqui em BH, essa questão das agressões aos profissionais, da violência. Que realmente, você está ali com seu filho doente, precisando do atendimento, e não consegue, gente, a gente tem que ter empatia. Todo julgamento, eu coloco para mim duas para mim antes, que eu tenho dois sentimentos para mim muito importantíssimos. A empatia, né, e a gratidão. A empatia ela é importantíssima, porque a partir do momento que você se coloca no lugar do cara que agride ali, você ameniza a situação. Não tô aqui justificando, não. Sem defender. Nada justifica. Nada justifica. Nada justifica. Certo? Mas a situação leva, né? A gente fala que a oportunidade sempre existe uma explicação. Infelizmente, né? É a verdade. Então a gente tem que se colocar no lugar do paciente. Eu falo isso muito. Às vezes você vê um profissional num plantão ali, falando, por exemplo, do acompanhante que tá enchendo o saco, tá, enfim. A gente é muito comum isso. A gente que roda, a gente vê isso. Mas você imagina você ali acompanhando sua mãe, 3 dias numa cadeira, sua mãe sentindo dor, você num ambiente insalubre, o calor que nós estamos passando agora, né? Sem condições, faltando material, faltando medicamento, as equipes sobrecarregadas, que hoje tem um problema crônico da enfermagem, é dimensionamento pessoal de enfermagem. Por quê? Nós temos uma resolução hoje, nós não temos uma lei. E aí a gente fala de ocupação desses espaços políticos, nós precisamos para ontem uma lei de dimensionamento pessoal. Definir, pronto, não tem, notifica, suspende, interdição ética, que é o caminho que a gente tem que seguir, entendeu? Então, eu acho assim, a gente precisa cada vez mais nos colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você tem uma visão totalmente diferenciada, você vai ter uma percepção, você vai poder fazer uma atuação muito mais direcionada e assertiva do que se você não se colocar no lugar do outro. E eu faço isso, porque, por exemplo, Gustavo, mas você está lutando pelo piso, você trabalha lá no Corém, deixa eu te falar, eu coloco no lugar das pessoas que estão lá. Sim. Lá no Norte de Minas, sou lá do Norte de Minas, ganhava um salário mínimo. Uma mulher, salário mínimo, dupla jornada. Tripla, né? Tripla jornada, e quádrupla, que às vezes tem filho, né? Tem filho marido, e tal, marido. Cuida do pai, da mãe. E aí? Né? Que horas que ela vai se cuidar? Que horas que ela tem para se cuidar? Agora não, com o piso,
ela pode ter a opção de escolher trabalhar em um só. Sim. Se tiver, não, quero trocar de apartamento, quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, beleza. Que seja por um objetivo, por um foco, mas que não seja também Pela vida inteira. Para a vida inteira. Porque a gente está falando isso aqui, daqui a pouco tem que falar. Educação financeira, planejamento previdenciário, e aí? Até onde a gente vai chegar? E eu acho, antes, agradecer você aí pelo convite, agradecer. Então daqui a pouco indo mais para um plantão. Acredito também que o Eri também deve ter seu compromisso agora. Agradecer, viu, antes, de coração, essa oportunidade que você está nos dando aqui, da gente abrir espaço de discussão, viu? Eu já ia falar isso agora, já está caminhando para o final já, pessoal, e tem algumas coisas que a gente tem que sempre frisar e deixar claro para as pessoas, né, que vai assistir, que vai poder ouvir isso, né, e que eu sempre falo que o nosso tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Passa. Né? Então, volta. é bom você escutar algo que é da sua categoria, né? Então, quando a gente fala, às vezes, aqui, um pouco mais enfático, que tem que lutar, pessoal, realmente tem que lutar. Acho que só que a gente tem que se organizar, realmente, né? E a gente pensa muito na situação dos profissionais que vivem, né? Que pensam, eu tenho que ter 2 empregos, eu tenho que ter 3 empregos. Não, pessoal, a gente tem que parar, lutar, organizar esse piso, colocar os adicionais que tem que colocar para trabalhar num emprego só e ter um salário digno. A dignidade profissional, ela perpassa pelo salário, mas também pelas condições de trabalho, né? A gente tem a lei da sala de descompensação, né? Que é nada mais do que um local digno para descanso. Mínimo, né? E a gente tem várias outras pautas que precisa lutar, né? Mas a gente vai trazer esses meninos de volta aqui. Eu falo menino, né? Porque são bem mais novos que eu, né? Olha que não, hein? Obrigado, mostra a identidade. Olha que não, a minha identidade tá guardada ali. Depois que a gente caminha por 50 anos. 20 e poucos anos, né? Mas eu queria passar para vocês fazer um agradecimento, deixar as redes sociais de vocês aí. Acho que é importante seguir lá, ver quem é Gustavo, quem é Erivelto, mostrar, né, quem somos nós. Eu sempre falo, né? Quer conhecer as pessoas hoje, entra nas redes sociais dela. Que quando a gente fala que a gente luta, né? Eu, por exemplo, quando falo o sindicato não faz nada, eu falo, beleza, é porque não acompanha nossas redes. Dá uma olhadinha lá para ver como que a nossa luta é dura. Né? Então, assim, mas fica à vontade de fazer os agradecimentos, né? Tanto o Gustavo como o Erivelto. Eu queria aqui novamente agradecer esse espaço que você abre para a gente, abre para muitos profissionais, que a gente tem acompanhado também as outras entrevistas, são fantásticas, são sensacionais, assuntos muito importantes. Todos vocês que estão assistindo, assistam os outros episódios também, os colegas que vêm aqui para discutir assuntos muito importantes. A gente precisa se envolver mais, Anderson. A gente precisa de mais apoio dos profissionais. Eu acho que a gente está conquistando isso aos poucos. Né? Mas em Contagem, por exemplo, existe uma luta muito grande que ela não começou hoje. Ela já tem uma luta de alguns anos e a gente precisa consolidar esse projeto. A gente precisa do apoio dos profissionais para a gente discutir, para a gente coordenar o planejamento, né? E uma andorinha não faz verão, né? Sim. Não adianta só eu ir lá e dar a cara a tapa. Eu preciso do apoio dos meus colegas da saúde em geral. Né? Eu tento, ao máximo, em todas as minhas falas, levar comigo mais classes, porque o que a gente vê é um predomínio de pessoas que não entendem muito de saúde, fazendo saúde. Sim. Então, a gente tem que ocupar os espaços que são nossos, que deveriam ser nossos por direito. E como é que a gente constrói isso? Com união, com paciência, com resiliência, com persistência, né, com discussão. Então, esse espaço aqui é um espaço que a gente pode fazer isso, e isso é muito produtivo, é muito bacana. Obrigado, Gustavo, também, por sempre estar junto comigo aí nessa. Então, é uma pessoa fantástica. E para conhecer a gente é muito fácil, né? A rede social é pública. Erivelton Carvalho, enfermeiro. Quem puder, segue lá. Vocês vão acompanhar o dia a dia um pouquinho da nossa luta. Queria aqui mais uma vez, viu, Anderson, agradecer. Peço mais uma vez desculpa aí pelo tempo, porque essa vida louca, né? A gente sai de casa, não sabe o dia que volta, daqui a pouco sai aqui, tem um plantão. Tinha uma live agora, mas já era. Tinha perdido a live, agora plantão. Mas foi agradecer, viu, a oportunidade, o momento foi fantástico. A vocês aí que nos acompanham,
né, que está assistindo essa entrevista, como o Erivelto colocou, assistir as outras entrevistas, parabenizar pelo canal, viu, pela oportunidade. Eu acho que aqui é um espaço para a gente multiplicar e potencializar esses militantes, essas pessoas que acreditam em condições melhores de trabalho, né? A questão de uma saúde de melhor qualidade ao povo de Minas, ao povo de Contagem, sim. ao povo daqui, da minha amada Belo Horizonte, por toda Minas, né? Gente que roda e sabe da luta e comprometimento desses profissionais. Então, Anderson, mais uma vez, obrigado, gratidão pela parceria, né? Falo sempre, toda a mensagem que eu mando para você, eu faço questão, como eu falei, a empatia e a gratidão são sentimentos que para mim eles prevalecem e tem que estar. Né? Todo momento que eu tenho a oportunidade de falar com um amigo, né? Porque eu estou aqui na frente de vocês dois, grandes amigos, não. Que amigos que a enfermagem me deu, né? Foi a enfermagem que me disponibilizou essas duas pessoas que hoje, né, fazem parte, além, não só da parte, né, de trabalho, de projetos para a classe, né, são pessoas do âmbito pessoal que eu tenho um prazer de conviver. Então, agradecer a vocês, tá? Pela oportunidade. Que Esse cara teve no meu casamento, você acredita nisso? Esse cara foi meu padrinho de casamento. É isso mesmo. A Incrível enfermagem isso, aí, né? ó. A enfermagem construindo coisas, né? A gente, na verdade, no ambiente de trabalho, a gente convive mais com nossos colegas do com a que a própria nossa esposa, o filho, os amigos. É verdade. Então, assim, cara, eu falo é muito pro verdade. pessoal, vamos brigar não, gente. A verdade, a gente tem que entender Às vezes até as esposas ficam enciumadas, né? Da gente tá, né? Já fica tanto, e agora vai ficar à noite encontrando, lembra, discutir, construir. Por aí. Gratidão, tá? Estou aberto a novos convites. Para quem não me conhece e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, estou lá nas redes sociais, Enfermeiro Gustavo Arantes, no Instagram. Será um prazer responder. Manda um direct lá, fala de onde você é. Mande lá as dificuldades aí na implantação do piso. Né? Eu estou lá na coordenação adjunta da fiscalização também, né? Tentando ajudar aos profissionais que nos procuram, né? A parte de que é legal do conselho, né? Mas eu reforço mais uma vez aqui em relação à questão do piso e da importância de nós nos mobilizarmos, valorizarmos e potencializarmos o trabalho que hoje está sendo realizado aqui no Sindicato dos Enfermeiros e também se estende aos demais sindicatos que também precisam ser valorizados e reconhecidos. Muito obrigado, gratidão por tudo, pela confiança. Pessoal, é isso aí, como eu falei para vocês, né? Tem bagagem demais, tem muito conteúdo, como se disse, isso aqui não é nem 10% que a gente poderia falar, né? Mas infelizmente o nosso tempo acabou aqui. O que eu tenho para falar para vocês que é recíproco. Viu? O carinho, o respeito, ele é recíproco. Acho que a amizade a gente constrói ela dia a dia, né? E não é porque tem divergência de pensamento, de posicionamento político que a gente muda alguma coisa. Não, a amizade é para isso mesmo, é para discutir, né? O espaço aqui, como diz, é democrático. Precisamos sim construir, discutir e estar aberto. Pessoal, aqui é quente para danar, vocês não imaginam o tanto que aqui é quente, viu? Porque aqui o Betito tem um aparato de ar, mas é um lugar gostoso e democrático. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e assistem lá. Deixem ideias, é importante o seu comentário. Um abraço. Grande abraço, gente. Com Deus. Boa noite.